Kumbana, Hélio, são os primeiros que digitaram a live. Guilmar Costa, Helenice Vieira, Elisângela Gaspar, Rufino Boas, Estevão Lourenço, Catarina Laza, Peter, Cassandra, Chipanga, Gil Faustino, Dailson Figueiredo, Tina PB, John Lev, Tiago Benildo, Albisto, Dailson, Fernando Moio, Délio Bernardo, Gelson Levino, Alcínia Patrícia, José Conde, Braulio, Nilzete, Claudinei, Pessoa, Aidolino, Liliane, Cassandra, Luzlene, Sofia, Liliane, Fernando Moio, Arlindo, Chitanda, Lucy Barros, Marcileia, Lloyd, Mahes, Adilson Gurgel, Luciane Faustino, Luzlene Soares, Mabi, Georgiane Mota, Cornélio, Lindomar, Gaspar, tá ligado? Aqui estamos nós, mais uma vez. É sexta-feira. Estamos a encerrar a semana do Esconda-te. E amanhã começa o primeiro dia de Levanta-te e vai pregar. E vai no que fica. Eu fiz essa rotina durante 4 anos. Mais de 4 anos que eu fiz essa rotina. Não falhei nenhuma vez. Será que é um sábado que eu não fui na igreja? Depois que vim me esconder aqui. Só me lembro, antes de vir aqui, no esconderijo, quando morreu a mãezinha. Não fui no sábado, mas domingo fui. Mas depois que eu vim para a trincheira, firme da revolução, não em África, mas no mundo, todos os sábados e domingos, eu me apresentei no altar de Deus. Mas todos. Todos.
durante 40 anos, 44 anos, aliás. 4 anos e mais 2 meses, sensivelmente. E pontualmente. Somos fiéis em nossas palavras. Fidelidade até o extremo. E fomos ajudados também. Obstáculos não faltaram. Pregamos nas redes sociais, em várias plataformas. TikTok, YouTube, Facebook, Zoom. Todos os dias. Todos os dias estamos aqui 2 mais vezes diariamente. Quem é essa aí que está a vir aqui? SFSA Limitada. Tem um grupo no WhatsApp que só sabe falar, Elias já está na terra. E queima. Não tenho nada contra o pastor. Tem sim. Estás a brincar comigo? Você sabe orar? Quantas orações você viu respondidas? Me responde ainda. Não, eu vou te fazer uma pergunta. Quantas orações que você fez e Deus te respondeu? Nenhuma. Eu prefiro murmurar e ver as minhas murmurações respondidas do que fazer orações longas e tão embelezadas, infetadas, como as orações pentecostais de raba cheia. Oh Deus, Deus de misericórdia, querido Pai, sem resposta, seu cadáver. Estás a brincar comigo? Hã? Seu idiota, você não sabe nada. Estás a dizer que não tem contra o pastor? Tem sim. Tem igreja que está a espalhar o evangelho na terra com poder, libertando os cativos nesses últimos dias ou anos do que essa igreja que você está a criticar. Quando você não sabe, seu pecador, você é melhor se colocar no teu lugar e entraste numa live errada. Se você voltares mais a falar, vou te enterrar hoje. E vivo, vou te mostrar o poder que eu carrego. Um pecador desse está a vir. Você está pensando que o efeito da oração está no quê? Na sua beleza lírica ou estética? Está na pessoa que está a fazer a oração. Está a entender, seu pecador? Quando a pessoa que está a fazer a oração tem conexão com Deus, então essa oração, não importa seja bela, seja não se torta, os céus, ele ouve. Não sabeis orar, pedir como convém, mas o mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. Você não sabe nada, pá. Você é um doente, um pecador, tuas orações te curam. Você não consegue nem tirar a dor de cabeça de ti mesmo. Mas esses que estão a falar queima, estão a destruir demônios, estão a desfazer fortalezas, estão a curar os doentes. E você vem aqui com as suas críticas. Você não sabe nada, rapaz. E você veio então fazer o que aqui? Se esses não sabem orar e não conseguem pregar o evangelho no mundo, vieste fazer o quê? Hum?
Você sabe com quem você veio afrontar? Viesse afrontar aquele que tem poder para te matar e te lançar no inferno. Eles também são dissimulados, estão com medo de mim. Disse, não tenho nada contra o pastor. Tens. Eu que lhes ensinei a orar assim. Como é que você não tens contra mim? Você está dizendo que eu ensinei mal as pessoas. Hã? Você não sabe que hoje mesmo tua vida pode terminar. Você não sabia que hoje mesmo você pode ser já um maldito, hein? Toda a tua vida, só por essa brincadeira. Cuidado com a tua boca. Assim está escrito, pela tua boca pode ser justificado e pela tua boca pode ser condenado. Seu ímpio. Você estava embora bem com a tua vida, sei lá, tens teus pais, você tens mulher, trabalhas, e vê se meter em negócios alheios. Salomão disse que quem segura nas orelhas do cão arranja problema com o cão. E você vês pegar nas orelhas do cachorro, o cachorro vai te morder, sem culpa. Ele não tem culpa, quem te mandou você pegar nas orelhas do cão? Quando você tira pedra no cachorro, o cachorro vai te gravar, depois ele vai te atacar. Só que dessa vez já não grava, ataca já direto, não espera mais gravar. Os que gravam são aqueles aí, os vira-lata. Pitbull não grava, os pitbull atacam na hora. Você está embora bem com a tua família, ainda está me bajular, não tenho nada contra o pastor. Tens? Tem sim. Não, mas não lhe feri. Só lhe ameacei e ele como obedeceu. Então, eu disse que se voltasse a mandar mais mensagens, é que seria punido. Eu dei uma profecia. Eu tive uma revelação neste mesmo ano, no princípio do ano. Não me lembro se é em janeiro ou março ou fevereiro. Eu tive uma revelação. Me foi revelado que todas as casas de macumba seriam destruídas. Ok? Não, vocês não entenderam. Eu vos revelei, eu vos anunciei aqui, eu disse, olha, Deus me revelou que as casas de macumba seriam destruídas. E a palavra de Deus não volta vazia sem primeiro prosperar naquilo que a enviou. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. Porque Deus não é homem para mentir. Regina, estás bem gorda assim. Portugal te fez bem, pá. Regina de Macocola.
Deus não é homem para mentir e não é filho do homem para que se arrependa. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Deus minta. A palavra de Deus é verdade e é poderosa para operar eficazmente. Isto é, o Deus que fala é o Deus que vela a sua palavra para cumprir. Deus mostrou isso a Jeremias. E Deus mostrou uma visão a Jeremias. E Deus perguntou a Jeremias o que é que ele estava a ver. E Jeremias disse que estava a ver uma amendoeira que estava a crescer, estava a brotar, a dar inclusive amêndoas. Então, o Paulo está bem. Regina é dama do meu primo, Paulo. Ela é também prima, né? Magocolense. Nós todos somos parentes lá em Magocola. Escuta muito bem. Deus disse, o que é que você está a ver? E ele disse, eu estou a ver uma amendoeira, uma árvore de amêndoas a crescer, que se chama amendoeira, e a dar também amêndoas. E Deus disse a Jeremias, viste bem, Jeremias, eu velo a minha palavra para cumprir. Por que Deus mostrou essa visão a Jeremias? Porque antes dele mostrar uma visão, teria lhe dado uma promessa. Uma promessa, e Jeremias, sabendo da sua idade, a incompetência, porque era menino, então ele estava a negar. Ele estava a dizer que ele era menino, que ele tinha dificuldade de falar, que não iria conseguir fazer ou desempenhar o ofício que Deus estava a lhe dar. Porque Deus lhe falou, Jeremias, antes que nascesse, eu te chamei. Antes que saísse da madre da tua mãe, eu te chamei e te dei as nações, te conheci, te chamei e te dei as nações como profeta. E Deus lhe falou, vai, profetiza sobre Israel. Tuas palavras na tua boca, as minhas palavras na tua boca serão fogo, e esses pecadores serão lenha. Mas Jeremias viu, o ofício era muito pesado, e era muito jovem também. E Jeremias olhou para os príncipes do povo. E Jeremias olhou para os príncipes dos sacerdotes e outros, que eram homens maus que matavam os profetas, como disse Jesus, Jerusalém que mata os profetas. Então Jeremias ficou com medo de morte. Jeremias ficou com medo de ser perseguido. E então, por isso Deus lhe mostra essa amendoeira e lhe diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Assim como a amendoeira cresceu, deu flores e deu amêndoas, assim é a minha palavra. Eu falo e eu cumpro a minha palavra. Eu velo para cumprir. Eu confirmo. Eu realizo. Deus estava a dizer, em mim está o vosso querer, o vosso realizar. Minha palavra não volta vazia, sem primeiro prosperar naquilo que eu enviei. Pode demorar. O problema é que as pessoas, quando Deus fala, envia a sua palavra, eles querem que a palavra de Deus se cumpra no tempo que eles determinaram, o que eles querem. E quando passar aquele tempo, então eles duvidam, eles negam, eles até insultam Deus, insultam como insultaram Jeremias. Jeremias deu profecias e o povo estava a zombar. Viu? Como é que é? Não aconteceu. Mas a palavra de Deus é infalível. Está escrito, quer o tempo. Ou então, o tempo para que a palavra se cumpra. E a forma, ou então o modo para que a palavra se cumpra, pertence a Deus. Estão com Deus. É Deus que determina quando. É Deus que determina como. Não é você determinar quando, nem tampouco como. Então, Deus falou, as casas de macumba serão destruídas. Falou comigo, e eu como seu mensageiro, seu enviado, e vim até vocês e vos anunciei. O Senhor me revelou,
E ele me disse que as casas de macumba seriam destruídas. E agora, veja só, alguém pode chegar hoje ou próximo ano, sei lá qual dia, e vir cobrar essa profecia. E vir dizer, você falou que as casas de macumba não sei quem. Mas a palavra está de pé. Olha o que diz a palavra, que ela, a palavra, que é a espada do Espírito também, que é o martelo que esmiuça a penha, que é fogo consumidor, não vai voltar sem primeiro fazer o propósito no qual foi enviada. Sem primeiro cumprir o propósito. Então os seres humanos podem dizer, não se cumpriu a palavra. Não se cumpriu, mas você está vivo. Se a palavra foi dirigida a você, você está vivo. Você ainda não morreu. Como é que você está a dizer que não se cumpriu? Esse é o problema dos seres humanos. Eles querem ditar Deus. Eles querem ordenar Deus. Deus é soberano. Ele faz o que lhe apraz. Ele não se move pelas pressões humanas. Nem tampouco o pecado do homem vai fazer Deus mudar. A falta de fé não leva Deus a se tornar também um outro que duvida de si mesmo. Os pecados da humanidade não faz Deus pecador. Ele continua santo e continua a acreditar e a ser o que ele é. Não muda em nada. As circunstâncias não lhe mudam. Então, eu disse que as casas de macumba seriam destruídas. E eu cheguei até, inclusive, de especificar quem são as casas de macumba. Se enganem aqueles que pensam que a casa de macumba é só do Charles Bois, que já morreu, do Papá Coleca, Jamé Coleca, que já morreu, Papá Kitoko, o macumbeiro aí do game, o quimbandeiro aí da Fapa, aquele bairro aí, que já morreu também, o Inoki, aliás, o Kitoko, o que era patrão das raízes, disse que ele era o líder da Associação dos Curandeiros e Quimbandeiros de Angola. Já morreu. E outros tantos estão morrendo. Se engana quem pensa que só são esses. O que é casa de macumba? É uma casa de Satanás, aonde se faz cultos, serviços espirituais aos deuses, nesse caso ao diabo. Cultos, serviços, adoração, faz parte do serviço dos cultos, ao diabo. Ainda que, veja só, por exemplo, Charles Bois embelezava a sua casa, não queria chamar como casa de macumba, dava tantos nomes à sua casa. Hein? O povo Charles Bois não aceitava que alguém lhe chamasse bruxo, feiticeiro. Não aceitava. Ele dizia que eu sou doutor Charles Bois Poitiers, doutor em divindade. Olha palavras bonitas para confundir os idiotas. Doutor em divindade. Espiritualista. Isso tudo é bruxaria, é quimbanda, é feitiçaria. Agora, muitos, não como Charles Bois, muitos quimbandeiros, curandeiros, macumbeiros, não usaram a máscara de macumbeiro nem de quimbandeiro. E as suas casas não colocaram lá casa de macumba, casa de curandaria ou curandeirismo, como está cheio aí em Moçambique. Moçambique parece que é o país com mais curandeiros na terra. Até tem universidade e tudo. Me falaram que Moçambique tem universidade de curandarismo. Eles não meteram casa de macumba, curandarismo, casa não sei de quem, da quimbanda. Não. Meteram igreja Y. Arranjaram um bom nome na Bíblia e aplicaram um nome bonito que vai espantar todos que ouvirem. Está aí, Igreja Y de Jesus, do Reavivamento, Igreja de Salvação, Igreja não sei de quem, Igreja não sei de quem, tantos nomes. Mas o serviço lá dentro
não é a esse nome que está escrito na parede. Na parede está Igreja de Jesus. Mas o serviço não é a Jesus, é ao diabo. Então isso também é casa de macumba. Casa de macumba é todas as casas que fazem serviço ao diabo. Direta ou indiretamente. O que é isso, direta ou indiretamente? Há uns que conhecem as profundezas de Satanás. E por conhecer as profundezas de Satanás, então ele sabe quem é o seu Senhor, a quem ele serve, a quem ele adora. Estou a falar o pastor, o líder, o reverendo, o apóstolo. Ele sabe quem é o seu Deus. O povo é que é enganado a acreditar no Deus que ele fala. Porque o Deus que ele prega, o Deus que ele invoca, o Deus que ele fala no meio das pessoas, não é o mesmo que ele invoca à noite. Não é o mesmo que ele conversa com ele à madrugada. Não é o mesmo que ele serve no escuro. Não. Então, isso também é casa de macumba. Esse é um servo de Satanás consciente. Diretamente está servindo ao diabo. Só o povo aqui não sabe, infelizmente. Agora, há uns que também servem ao diabo inconscientemente ou indiretamente. Ele não tem Deus. E se tu não tens Deus, jamais Deus te mandaria para você pregar o evangelho, para ir apacentar o rebanho. Você não tem, você vai lhes dar o quê? Hã? Você não conhece a Jesus. E por não conhecer a Jesus, por isso você é um ímpio. Quem não conhece a Deus é desconhecido diante de Deus. E quem é desconhecido diante de Deus é um pecador, é um cadáver, é um condenado. Então, Deus jamais vai te enviar para você ir abrir igreja. Deus jamais vai te enviar para você apacentar o rebanho. Deus jamais vai te enviar para você ir ensinar o povo. Você não sabe nada, você não conhece esse Deus que você ensina. Então você vai mentir, porque o teu testemunho não será verdadeiro, mas sim falso. Então, mas também essa pessoa não conhece as profundezas de Satanás. Não invoca Satanás, invoca Jesus, mas por desconhecer a Jesus, então quem recebe a invocação é Satanás, por causa da sua vida. A própria Bíblia diz que os vossos pecados, estava falando a nação israelita, que receberam a lei, que são os estatutos, culto, promessas, tudo isso, que vossos pecados me impedem ouvir as vossas orações. Então, os ímpios, quando eles oram a Deus, quem recebe as suas orações é o diabo. Quando eles adoram, a sua adoração, quem recebe é o diabo. Eu, quando estive no monte, falei disso. E criei escândalo no mundo. Inclusive, fui abandonado por alguns que, no princípio, acharam que eu era homem de Deus. Porque eu falei da música gospel e as suas mentiras. Eu mostrei o que era a verdadeira adoração e a falsa adoração. Inclusive, falei nomes. E quando falei nomes, todos adoradores da Sofia e dos Bambilas e outros lá no Brasil, é mais brasileiros, da Aline, Leone, sei lá quem, e esses todos aí, abandonaram-me, porque eles acham que esses são grandes homens de Deus, que estão adorando a Deus, e que eu é que era o falso, que eu estava a usar essa linguagem de afrontar para poder ter visibilidade. E agora? Muitos desses que vocês defenderam já não estão mais no mercado. Fugiram com crimes. Outros são bêbados, outros são drogueiros. Já eram. Só que se manifestaram seus crimes. Porque vocês desafiaram, afrontaram o Elias. E Elias vos envergonhou. E fez exposições. E ouviram o que eu vos falei de outras pessoas. E depois me deram razão. Não, aquele homem afinal falava a verdade. Tá bom. Então, veja que esses inconscientes, esses que foram abrir igrejas, mas não conhecem o dono da igreja, então essas igrejas são do diabo. Esses que estão a apacentar as ovelhas, na qual Jesus deu a sua vida, e eles não conhecem esse Jesus, e por não lhe conhecerem, Jesus nunca lhes mandou, eles também vão mentir a esse povo. E a mentira é do diabo. Quem é mentiroso é o diabo.
Deus é verdadeiro e é verdade. Então, está a servir a quem? Está a servir ao diabo. Jesus disse àqueles mentirosos judeus israelitas: vosso pai é o diabo. Sabe por quê? Porque vocês fazem as obras do vosso pai. O vosso pai é mentiroso e pai de todos mentirosos, é homicida. Então vocês são o que eles é. São mentirosos, são assassinos, são tudo. Então esse é o vosso pai. Mas eles não aceitavam. Eles diziam que o pai deles era Abraão e o Deus deles era o Deus de Abraão. E Jesus falou: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês poderiam me amar. Sabe por que vocês poderiam me amar? Porque o vosso pai Abraão falou de mim. Quando lhe mostraram os meus dias, ele se alegrou. E eles disseram: você ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus teve que lhes falar abertamente: antes que Abraão fosse criado, eu já era. E isso criou escândalo. E queriam lhe apedrejar. Ouviu? A história se repete. Se vocês fossem de Jesus, vocês poderiam crer na minha pregação. Vocês poderiam me amar. Vocês poderiam acreditar em mim. Sabe por quê? Porque eu sou enviado de Jesus. Hã? Jesus me enviou até vocês para vir vos restaurar. Depois que vocês estavam condenados, e ainda estão, infelizmente, para muitos. Então, como você invocar Jesus e negar aquele que Jesus enviou? Não me fala ainda. E você dizer: Senhor Jesus, e falas, ele é falso Elias, é falso profeta. Você não conhece Jesus. Se tu não conheces Jesus, por causa da tua vida, como é que você quer que Jesus te responda? Por isso ele me enviou para eu vos mostrar Jesus, para eu vos guiar no caminho da justiça, para eu vos libertar do vosso cativeiro, para eu vos livrar da vossa vã maneira de viver, que vocês aprenderam com os vossos mestres corruptos. Agora vocês não querem acreditar que eu sou enviado de Jesus e vocês dizem que são de Jesus. Aquele que rejeita o enviado, rejeita aquele que o enviou. Então vocês não conhecem a Deus. Então as vossas igrejas são sinagogas de Satanás. E as sinagogas de Satanás são casas de macumba. Ouviu a explicação que eu dei? Que as casas de macumba não é somente a casa que o Charles Bois deixou e a mulher dele está lá. Não é somente a casa que o vosso pai deles deixou e a mulher, eu tenho a certeza, já tomou o ofício. Não. Não é somente a igreja ou então a casa de macumba que o Jamé, Coleca, Papá Quitoco e outros feiticeiros que já morreram deixaram seus discípulos. É também, mas também as igrejas do diabo são casas de macumba. E você vai me perguntar, alguém me perguntou, hoje é pastor da Sten, ele está aí, o pastor Jó. Na altura, ainda não tínhamos feito contato. Assim, mas já falávamos no telefone, no WhatsApp. E ele me perguntou, como assim alguém que prega cristocêntrico ser do diabo? Coitadinho, o rapaz não sabia. É assim que lhe enganaram. Cristocêntrico. E eu lhe falei, o diabo prega cristocêntrico e ainda é diabo. O diabo se transforma em anjo da luz e continua a ser diabo, mesmo a brilhar. Eu falei, o que faz o homem ser de Deus não é a pregação. Não viu, entrou um aventureiro aqui a vir dizer que entrei num grupo onde as orações só queima, Elias já está na terra. Assim como é que eles vão poder pregar o evangelho na terra, só se limitam só em isso. E ele depois, com medo, disse, mas não tenho nada contra o pastor. Eu falei, você que entrou agora, volta a falar mais, eu vou te matar mesmo, hoje mesmo vou te enterrar vivo, seu aventureiro. E ele fugiu. Eu disse, fizeste bem de fugir. Se ele voltasse a escrever mais, eu ia mandar a terra se abrir para lhe engolir. Mas como ele obedeceu, por isso também não lhe fez nada.
Então, naquele dia, o João Mengungo, chamado Jorge, entendeu que ele não entendia. E hoje é pastor. Ok? Então, mas muitos continuam nessa ignorância. Não, alguém que canta para Jesus é do diabo. O diabo também canta para Jesus. O diabo canta para Jesus. O diabo é o primeiro religioso do mundo. O diabo é pregador do evangelho. Por isso, as pessoas se enganaram e pensaram que a boa melodia, a boa letra, a boa homilia, as boas palavras, a boa formação te faz você ser de Deus. O ser de Deus é uma natureza. Nasce-se. E é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que te faz você ser de Deus. Mas para o Espírito Santo te fazer ser de Deus, você tem que cooperar. Tens que aceitar a vocação e os métodos que ele estabeleceu. Creia, arrependa-te e serás salvo. E se o fizer de todo o coração, então ele vai te perdoar, vai te purificar, vai te libertar e vai te fazer filho de Deus. E assim, a adoração, o louvor, o testemunho que você der é verdadeiro. Volto a repetir. Casa de macumba não é somente as casas de macumba que vocês conhecem. As igrejas do diabo são casas de macumba. Então essas pessoas todas, essas pessoas que foram abrir igrejas, quer conhecendo as profundezas de Satanás, quer não conhecendo, são casas de macumba porque não conhecem a Deus. Nunca foram enviados para abrir a igreja. Mas eu fui enviado. Eu fui comissionado a abrir igreja. Minha história está aí. Eu fui enviado, comissionado. E quando eu comecei, ele me disse, estás a ver essas mãos? Começaram essa obra, né? Essas mãos vão terminar. Por isso, eu vivo no meio de vocês, no meio de afrontas. O ditador morreu, me deixou. O outro veio, continua. A minha linguagem não mudou. Hein? Tem um rapaz que já morreu, tenha dito, brincaste com o antigo presidente. Quero ver para você brincar com esse. E eu lhe falei, você não me conhece. E não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou. Continuou com a mesma linguagem. Por quê? Porque fui enviado. Porque ele me disse, essas mãos começarem, vão terminar. Ninguém vai me tirar, ninguém vai me calar, porque eu ainda não terminei a minha missão. Como é que é? Então, o céu tem oposição? Eu tenho. Ninguém se opõe ao céu. Ah, mas está aí o diabo a reinar. Não, não é porque ele se opôs ao céu. Ele reina por causa de vocês. Deus deu a liberdade de escolher. Vocês escolheram o diabo, por isso ele reina. O dia que vocês lhe abandonaram, ele fica sem reino. Por isso eu vim não a vos ensinar a lhe abandonar com palavras e com violência. Eu vim para destruir ele e já comecei a destruir o reino dele, até chegar até ele, para entregar o reino ao dono do reino, que é Jesus de Nazaré. Ouviram? Preparar vocês como uma noiva e vos apresentar ao vosso noivo como uma noiva santa, pura, imaculada, uma noiva de boas obras, zelosa, verdadeiros adoradores. É isso que eu vim fazer. Agora, casa de macumba, eu também vim para destruir casa de macumba. Diga que queremos ver. Vocês vão ver. Nesse momento que estou a vos falar, as pessoas não sabem. A crise é tão acentuada na religião que você não imagina. A crise é grande. Estão a fazer vaquinhas e se esforçar para pagar as rendas. Nem a Igreja Católica está livre da crise financeira. Por quê? Começou. Todo esforço que vocês fizerem para manter a sinagoga é o pior que vocês fazem. Quem se esforçar vai morrer. Porque se Deus fecha e Ele ataca, cria a situação para você fechar e se esforçares, vai fechar na mesma, só que você vai morrer. Porque você está a resistir a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tenta resistir a Deus para você ver. Deus não vai fugir. Ele vai te matar. Ouviu? Resista a Deus para você ver.
Assim como foi nas vésperas do coronavírus, é o que está acontecendo agora. Nas vésperas do coronavírus, eles não tinham dinheiro para pagar as rendas e não sei quem. As pessoas estavam a morrer com fome, estavam a mendigar os pastores. Uns que entraram no crime ou foram roubar. Outros fugiram no campo. Tudo isso aconteceu no tempo do coronavírus. Porque o povo não poderia ir para a igreja. Uns foram atrás do povo para lhes dar os dízimos. O povo lhes fechou as portas. A Universal continua a fazer fogueira santa mesmo no tempo do coronavírus. Porque são teimosos. Ouviu? Agora está-se a viver isso. Eu tive uma visão a respeito da crise que viria no mundo. E nessa crise me foi revelado que as igrejas do diabo vão falir. Essa visão, essa revelação que eu tive agora é confirmação, então é repetição do que eu já vi, que eu já tive há muitos anos. 12 anos foram determinados e vai terminar em 2029. E nesse intervalo me foi dito que as igrejas do diabo poderiam falir. Já começou a falência em 2019, quando Deus me falou não havia coronavírus, uma falência provisória, tentaram recuperar, não a 100%, uns nunca mais recuperaram, outros a 50% ou não sei quantos por cento, e agora vocês vão ver. As casas de macumba serão destruídas. A cachorrada acabou na terra. Nem mesmo a vossa mãe, aquela que a Bíblia diz, tu dizias que eras a rainha, a poderosa, a invencível, a rica, assentada sobre muitas águas. Ela vai assentar nas suas fezes. Eu vou lhe tirar em cima de muitas águas e vou lhe pôr em cima das fezes. Pois ela foi derrotada. Por isso, a miséria com eles. Fome. Quem poderia imaginar que a igreja de Roma passaria fome? Não teria dinheiro para pagar as contas. Os padres estão a fugir. Madres estão a voltar nas suas casas. Eles estão a dispensar as irmãs para irem para as casas. A opulência está onde? Eu não vos avisei? Eu ainda era embora jovem. E eu fiz uma declaração, disse, eu vou destruir essa sinagoga. E alguém dessa sinagoga disse, quem és tu? Quem és tu para destruir essa sinagoga? Eu disse, eu vou destruir. E ele disse, essa é a igreja de Pedro. Assim está escrito, tu és Pedro. E em que Congo? Atadie, Ngeutadi, Renatadi Diadi, Hachidi, Isambo Kiama. Atadie, Ngeutadi, Renatadi Diadi, Hachidi, Isambo Kiama. Agora onde está? Vocês pensaram que vocês estavam edificados sobre a rocha que se chama Jesus. Sim, a rocha do inferno, que é maleável, machocável, destruível, vencível. Mas a rocha celestial é que é invencível. Está aqui. Eu edifiquei uma pedra na terra. Aleluia. É uma pedra, é uma rocha inabalável. A igreja, a salvação de todas as nações. A rocha inabalável. Não há. Vocês não tentaram destruir. Os pentecostais e outros comparsas fizeram um abaixo-assinado e andaram atrás para destruir. Eu vos falei, vocês vão destruir o quê? Eu falei, eu precisei de 18 anos para gerar essa igreja. 18 anos sem dormir, 18 anos sem comer, ou então a comer parcialmente. Muito jejum na cara, muita vigília, muita oração, muitas lágrimas. Não somente eu fui enviado e eu cooperei com aquele que me enviou. E eu criei essa fortaleza, a rocha eterna, inabalável. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Qualquer um que bater sobre essa rocha, sobre essa igreja, vai ficar em pedaço. Ai daquele que essa rocha lhe bater.
vai ficar pó. Vocês fizeram tanta confusão e agora? Agora vocês vão ver agora. A espada vai vos perseguir. Sinagogas fechadas, miséria com vocês. Mortes para aqueles que tentaram resistir a Deus. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem poderá te livrar se você cair nas mãos? Tentam resistir a Deus. Tentam resistir a Deus. Falência com vocês. E quem vos ajudar também entra na falência. Ouviu? Quando Deus está a perseguir alguém, qualquer um que tentar lhe ajudar também fica na lista. O perseguido de Deus, todos que lhe ajudarem, entram na lista também. São registrados. Foge. Por isso Moisés falou, foge. Afastem-se desses pecadores. Estava a falar daqueles que fizeram manifestação, tumulto no deserto. Ele disse, quem estiver próximo dele vai morrer. E o povo se afastou de Datã, Abirã e de Cor, das tendas desses pecadores. E tudo caiu por terra. Agora tenta só lhes ajudar. Ouviu, ó governos da terra? Vocês que enriqueceram a prostituta mãe e as suas filhas. Vocês que consentiram com a desgraça do povo. Vocês que fizeram com que eles maltratassem o povo e vocês ficavam em silêncio porque vocês tinham compromissos, contratos eleitorais e outras coisas. Afastem-se delas, porque esses são o problema. Aleluia. Eles levaram mais almas no inferno do que qualquer um. Eles enganaram, destruíram o rebanho do Senhor. Se vocês lhes ajudarem, quem lhes ajudar vai perecer. O governante que ajudar um falso profeta com uma igreja do diabo vai morrer. Não, vocês não entenderam o que eu falei. Deputado, governante, empresário que ajudar uma igreja do diabo vai perecer. Elias vai lhe visitar com a espada. Qualquer um que dá cobertura àquele que Deus está a perseguir vai perecer. O que é cobertura? Qual é cobertura? Vocês não têm nada de cobertura para lhes dar. Diante de Deus, qual cobertura? A espada de Deus não tem obstáculo, não tem oposição. Ele fura até lá no outro lado. Tentam lhes dar cobertura. Vocês sereis o próprio escudo. O escudo deles. E como é um escudo de esferovite, a espada vai entrar e depois vai ir até eles. Quem lhes ajudar vai perecer. Afastem-se desses pecadores, desses feiticeiros que enganaram o povo. Corra! Sai do meio dele, povo meu. E vós, os príncipes do povo, afastem-se deles. Pois o julgamento começou na casa dele. Aqueles que usaram o nome dele para enganar, para manipular, para destruir as ovelhas. Usaram o nome dele. O nome dele foi blasfemado por causa desses pecadores aí. Agora, o nome dele, estou a falar dele, Jesus, será grande, exaltado nos quatro cantos da terra, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Ai daquele que tentar, empresário que tentar ajudar uma igreja caída, vai falir. Antes de morrer, vai entrar na falência. O príncipe desse povo ou de qualquer nação que tentar ajudar as igrejas do diabo vai perecer. Pelo menos assim vocês vão ficar com medo e não mais vão lá atrás para tentar lhes dar cobertura. E assim o povo vai sair. O povo vai sair. As casas de macumba serão destruídas. E eis agora, ouvi um relato de crises terríveis na religião. Problemas sérios. Eles, como são semelhantes ao pai deles, escondendo as verdadeiras motivações. Então escondem falsa prosperidade, escondem falsa paz, escondem tudo. Aliás, apresentam falsa paz escondendo os problemas internos, rebeliões, conflitos entre eles, escassez financeira, problemas. E esse povo que vocês enganaram
está despertando e vai despertar. Aleluia. Nunca mais você vai nos tirar os seus dinheiros. Estão a entender? O vosso tempo chegou no fim. Esse é tempo de Elias. Não pode ter 2 profetas na terra. Não pode. Não pode. Não pode ter. Só tem que ter um profeta. Um profeta. E mais que um profeta. Qualquer um que tentar se levantar como profeta vai perecer. Porque ele está a tentar usurpar o meu lugar. E eu conquistei esse lugar com sacrifício, com suor. Ou então com mérito. Não é com desmérito, com mérito próprio. Com a espada na mão. E ainda estou com a espada na mão a perseguir os meus adversários. Porque todos os territórios serão recuperados. Todos. Os 10 territórios serão recuperados. Já tenho 7. Estou já dentro do 8. Serão recuperados todos os territórios. Nenhum vai ficar com vocês. Deus veio buscar o seu povo. Deus veio libertar o seu povo. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Vocês pensaram que foi em vão o sacrifício de Jesus Cristo? Se enganaram. Esse povo foi comprado. Esse povo foi redimido. Esse povo foi resgatado. Chegou a hora. E Elias, enviado de Jesus, veio para fazer as guerras, aleluia, do céu, para destruir vocês que têm mantido o povo na escravidão. Não somente as filhas da sua mãe, e também os seus maridos, os amantes. Todos vão levar no focinho. Aleluia. Porque eu reivindico a minha herança. Eu reivindico a minha herança. Eu reivindico a minha herança. Sim, eu sei que a herança não se entrega com palavras nem com negociatas. É com espada. Eu sei disso. E por isso levantei a espada. Não se entrega o reino, aleluia, com negociatas. O reino se entrega com poder, com guerra, com vitória. Sujeitando, humilhando os seus adversários. E assim o reino é resgatado. E eu não vim para vos implorar, não vim negociar a paz, não, aleluia. Não vim negociar com vocês. Não haverá negociatas nem negociações. Não haverá nem complacência. Aleluia. Eu não vim negociar o reino. Eu não vim negociar o reino. Eu vim resgatar o reino. E com violência. E aquele que tentar resistir, como os primeiros que já pereceram, porque tentaram resistir, vão também perecer. E a história vai se repetir, ou então a coisa vai se repetir, como os primeiros que tentaram e já pereceram. E tu, que me ouves, renda-te, esconda-te, apresenta-te, fuja enquanto é cedo. Elias está bravo. Elias está bravo. O leão está a rugir na terra. O leão está a rugir na terra, sem oposição. Ó terra. Amém? Para terminar a minha exortação, as casas de macumba já começaram a ser destruídas. O que era uma profecia é um fato. Enquanto a igreja cresceu, eles vão descrescer. E esse descrescimento é destruição. Para uns, e os outros que resistirem esta fase, não vão resistir à próxima. A terceira. E vós sós, espectadores. E eu sou um espetáculo. Tanto do mundo, tanto do diabo e os seus agentes, tanto dos anjos. Aleluia! A guerra está intensiva. Um só homem está a bramar na terra. Um só. Ninguém consegue se opor. Nem o Messi com seus dribles levou de melhor. Levou uma porrada. Nem o leão da Roma conseguiu. Uma porrada com ele. O Bide não conseguiu. Querem trazer o Cristiano Ronaldo. Lhe arranjaram um problema. Traz o Ronaldo. Traz aqui o Ronaldo. Ainda bem que ele também fala português como eu. Venha, ô rapaz. Eu vou te mostrar o que é Angola. Angola é a terra que mata os ndoques, os falsos profetas.
Se Jerusalém matava os profetas, Angola é a terra que mata os falsos profetas e os feiticeiros. Amém. Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas. Agora, tudo inverso. Angola, Angola que mata os falsos profetas. Amém. Como teve visão um irmão ontem. Seu número 10 não conseguiu, o número 7 é que vai conseguir. Hã? Se o 10 não aguentou, o 7 vai aguentar? Até aqui, o Senhor nos ajudou. Eu vou ministrar as curas em um outro ambiente. Um ambiente mais saudável. Poderoso Deus. Está muito escuro, né? Como vencer um homem que até tem dificuldade de dar os passos? Hã? Não é possível, pá. Aleluia. Sexta-feira, amanhã temos a saidinha. Melga, Diana já está sem dor no pé. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E eu vou te curar. Coloca a mão no lugar da enfermidade. E eu vou mandar a palavra. E serás curado. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Toda enfermidade saia. Oh, receba. Receba a cura. Enfermidade, doença, desaparece câncer. Se tem um cego aí, começa a ver. Se tem um surdo, começa a ouvir. Se tem um mudo, começa a falar. Se tem um paralítico, levanta-te e anda. Se tem um cadeirante, larga a cadeira e começa a marchar. Muletas, larga as muletas e começa a marchar. O surdo é fata. O cego é fata. O mudo é fata. Câncer, vai embora. Tala, dor,
qualquer que seja o nome. E tu que estás a interceder por alguém que está doente, eu mando a palavra para esse alguém também. Receba a cura. No nome poderoso de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diga amém. Você que está a clamar por uma bênção, que não tem nada a ver com libertação e cura, em outras áreas da tua vida, receba o que você está a pedir em nome de Jesus. Tu crês? Amém. O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Mas quando ele retroceder, o Senhor não será com ele. Faz teste agora. Faz que você não consiga andar. Faz teste. Manda o teu testemunho. Minha filha estava com febre, toquei na cabeça dela e já está curada. Diodato Pedro. Manda o teu testemunho agora. É só receber a palavra, Tatiana. E a palavra já foi enviada. Ana Márcia sumiu a dor nas costas. Mas quem? Oh, recebam. Deus abençoe todos vocês. Às 20 horas ainda voltarei aqui. Ainda voltarei no Zoom. Ouviu, José? Da Bahia. José Carlos. Procurador agora aí.
Síria, Alexandre, já recebeste Síria? Já recebeste o desejo da tua alma? O desejo da tua alma. Aleluia. Dominique Bell, dor de coluna sumiu. Benedite Catende. Glória ao Filho de Dieu. Comment ça va? Zairoa. La fome de Zairoa. Estava com muita dor no braço, sumiu. Laurinda. Já estás no avião ou como é, Tatiana? Já recebeste a bênção? Nádia Oliveira. Glória a Deus nas alturas. Ça va très bien, papa. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai parti à ma chambre. J'ai parti à ma chambre. J'ai retourné. Maintenant. euh, Pai, perdi o voo do nada. Só há pouco, Senhor, que... Hã? O Senhor me fez lembrar que não pedi a sua bênção. Oh, como então assim, ó? Ó, Tatiana, agora vou tentar ir novamente mais tarde. Vai. E a porta se abra. Tudo coopera para o bem. Porquanto tu amas a Deus, uma hora e 10 minutos. Bye bye. Até já.